Você já ouviu muitas histórias sobre Lampião, mas essa quase ninguém ousa contar. Antes da gente começar, já te faço um convite. Se você gosta de histórias misteriosas, fatos pouco contados, causos do cangaço e segredos que o tempo quase apagou, se inscreve agora no canal Mistérios do Sertão 54. Aqui a gente revela o que muitos preferem esconder. Dá o like também, né? Porque hoje você vai ouvir sobre o dia em que Lampião sumiu por 3 dias e voltou diferente. E isso, minha gente, mudou o rumo de tudo. Era o ano de 1935, o sertão nordestino ardia sob o sol inclemente, e a caatinga escondia mais do que espinhos e pedras. Lampião, o rei do cangaço, estava no auge de sua fama e poder, mas o cerco se fechava. A volante, mais determinada que nunca, perseguia o bando dia e noite. O medo se espalhava como fogo na palha seca, e os cangaceiros viviam como bichos acuados, sempre em movimento, sempre alertas. Ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Numa noite sem lua, o bando de Lampião se acomodou num lajedo próximo a Canindé. Estavam exaustos, com pouca comida e menos esperança ainda. O próprio Lampião, sempre tão seguro de si, parecia inquieto. Seus olhos vasculhavam o céu estrelado, como se buscassem uma resposta que a terra não podia dar. Maria Bonita, preocupada, chegou a perguntar se ele estava doente. Lampião apenas balançou a cabeça, negando, e se afastou sozinho, adentrando a escuridão da caatinga. Os homens do bando disseram que ele ia rezar, como fazia às vezes. Mas dessa vez, Lampião não voltou. O primeiro dia passou. E nada. O silêncio pesava mais que o calor sobre o acampamento. Os cangaceiros trocavam olhares apreensivos, temendo o pior. Mas não havia sinal de luta. Nenhum tiro ecoou pela caatinga. Era como se a terra tivesse engolido o rei do cangaço. No segundo dia, o medo se transformou em desespero. Maria Bonita corava escondida. Enquanto os homens debatiam se deveriam partir ou continuar esperando, a ausência de Lampião era como um buraco negro, sugando toda a coragem e certeza do bando. Foi no terceiro dia que tudo mudou. O sol mal tinha começado a aquecer as pedras quando uma figura surgiu entre os galhos retorcidos da caatinga. Era Lampião, mas não era o mesmo homem que havia partido. Estava sujo, os olhos fundos e o olhar. Havia algo de estranho, algo que ninguém conseguia decifrar. Nas mãos, Lampião trazia uma pequena caixa de madeira escura, entalhada com símbolos desconhecidos. A caixa parecia vibrar com uma energia própria. O cangaceiro passou pelo acampamento como um fantasma, sem olhar para ninguém, sem dizer uma palavra. Foi direto para um canto isolado da mata, onde se ajoelhou, segurando a caixa contra o peito como se fosse um tesouro ou uma maldição. Os homens, ansiosos por respostas, se aproximaram cautelosamente, mas Lampião só disse uma frase, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Quem mexe onde não deve carrega o peso do silêncio." Maria Bonita tentou arrancar mais informações, mas ele apenas a abraçou forte. Um abraço que carregava o peso de um adeus não dito. A partir daquele dia, Lampião mudou. O riso fácil desapareceu. As ordens antes gritadas agora eram sussurradas. O sono o abandonou. E todas as noites, quando pensava que ninguém estava olhando, ele abria a misteriosa caixa. O que quer que visse lá dentro deixava pálido, tremendo, mas incapaz de desviar o olhar. A curiosidade consumia o bando. Um dos cangaceiros, conhecido como Candeeiro, não aguentou. Numa noite, enquanto Lampião se afastava para sua vigília solitária, Candeeiro se esgueirou até a caixa. Mal seus dedos tocaram a madeira escura, ele caiu para trás, desmaiado. No dia seguinte, acordou gritando, o rosto branco como cera. Entre soluços, contou sobre um sonho terrível. Um homem de branco, sem rosto, que repetia: "Ele já sabe o preço." O boato se espalhou como veneno. Lampião teria feito um pacto? Com quem? Com o quê? As teorias eram muitas, mas uma coisa era certa. Depois daquele sumiço de 3 dias, a sorte do bando mudou. E não para melhor. As emboscadas se multiplicaram. Informantes pareciam brotar do chão seco da caatinga. A cada dia, o cerco se fechava mais. E Lampião parecia saber que o fim estava próximo. Seus olhos carregavam o peso de um conhecimento terrível, um segredo que o consumia por dentro. Um mês antes da fatídica emboscada em Angicos que selaria o destino do rei do cangaço, Lampião fez algo inesperado. Numa noite sem lua, igual àquela em que havia sumido, ele saiu sozinho. Levou a caixa consigo. Quando voltou, horas depois, suas mãos estavam vazias e sujas de terra. Dias depois, um velho beato da região procurou o bando. Tremia ao falar, olhando por cima do ombro como se temesse ser ouvido. Contou que Lampião o havia procurado, entregando-lhe uma mensagem: "Quando minha cabeça rolar, quem encontrar a caixa vai saber o que eu vi, mas tem que estar preparado." A caixa, dizem, foi enterrada em algum ponto entre Piranhas e Serra Talhada.
Até hoje ninguém a encontrou. Ou se encontrou, não viveu para contar a história. E assim, o mistério persiste. Nas noites quentes do sertão, quando o vento sussurra entre os mandacarus, há quem jure ver uma figura solitária na beira da mata. Um homem de chapéu de couro, ajoelhado, as mãos cavando a terra seca, buscando algo que foi perdido. Ou talvez tentando enterrar um segredo que nunca deveria vir à luz. Agora me diga você, o que havia naquela caixa foi pacto? Profecia, castigo? Escreve aqui nos comentários o que você acha. Porque aqui no canal Mistérios do Sertão 54, a gente continua caçando essas histórias que o vento do tempo quase levou. E olha, ainda tem muito mistério vindo por aí. Então se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem ama as histórias do nosso sertão. E prepare-se, porque no próximo episódio vamos falar de uma carta que teria sido escrita por Lampião dias antes de morrer, e essa carta nunca chegou ao destino. A gente save